Oremos, Senhor. Agora nós cremos no Filho de Deus. E através disto nós aceitamos vida eterna através dele. Agora nós nos reunimos novamente esta tarde ou esta noite para outro culto, confiando em Ti para a mensagem e para o que Tu nos dirás esta noite. Cremos em Ti, Senhor, e esperamos em Ti. E Tu disseste, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. E rogamos, Deus, que Tu nos dês esse poder ascendente esta noite, enquanto esperamos em Ti. Nós Te agradecemos por estas pessoas e pelo que elas significam para Ti e o que significam para mim. E Te agradeço por isso, Pai. Elas são Tuas joias. E rogo, Deus, que esta noite que Tu Te manifestes da maneira para elas de que elas necessitam. Se há enfermos aqui, que sejam curados. Se há dúvida na mente de alguém, esclarece-a, Senhor, e somente nos dês a Tua presença e das Tuas bênçãos, porque precisamos delas, Senhor. Tu és nossa total suficiência. E sem Ti não podemos fazer nada. Nós rogamos que Tu recebas nossa ação de graças por tudo que tens feito. No nome de Jesus Cristo, aguardamos Tuas bênçãos. Amém. Podem sentar-se. Bem, está apenas um pouco fresco este domingo aqui à noite, aqui do que estava no último domingo à noite. Estamos muito agradecidos aos irmãos que trabalharam tão dedicadamente para preparar. Conheço 2 ou 3 deles, o irmão Mike Egan, que vejo lá atrás, o irmão Mike, o irmão Sothman, o irmão, creio, Roy Robertson e o irmão Woods, e todos eles estiveram aqui se esforçando, tentando aprontá-lo para que pudéssemos ter essa mensagem agora ou hoje. Assim estamos agradecidos. Agora, no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor, eu quero ter um culto de cura, orações pelos enfermos. Nós o designaremos como culto de cura, querendo o Senhor. Eu notei esta manhã que havia um monte de lenços aqui, orei por eles. Eu, enquanto estavam orando e cantando, orei pelos lenços, então há mais aqui esta noite. Desse modo, nós cremos que Deus cura os enfermos. Tantos grandes testemunhos de cura entre nós e pelo mundo afora. E estamos agradecidos por isso. E pensei no domingo próximo, sendo que tenho de estar ausente por um pouco, nós temos dedicado um tanto somente ao ensino da mensagem, e que pensei que seria bom que tivéssemos um culto de cura, orássemos pelos enfermos, e confiamos que Deus nos dará uma grande ocasião. Agora, muitos de vocês têm de dirigir muitas milhas esta noite. Assim, eu estava conversando com grupos no restaurante Blue Boar hoje, onde eu estava jantando. Muitas pessoas excelentes. Comecei a apertar a mão e conversar com elas que nunca as conhecia, que vêm aqui a essa igreja. Estou agradecido por tais amigos e quero agradecer a todos vocês. Um Zé trouxe um balde de melaço ou melado, que é coisas assim. Vocês sabem o que isso significa. De manhã me levanto e saio da casa. Às vezes, outra manhã havia um irmão ali que estava em muito más circunstâncias, não tinha roupas e coisas tais. Queria que eu fosse arranjar algumas roupas. Saí, quase tropecei no balde de amoras pretas. E eu disse, o irmão trouxe essas amoras? Não tive nada a ver com isso. Estavam aqui desde antes do amanhecer. Foi o bom irmão Ruddle que os trouxe para mim. Assim, essas coisas certamente eu aprecio. Billy Paul acabou de mencionar para mim, faz alguns momentos, que entre essa congregação hoje à noite tinham levantado uma oferta que era para mim, e eu lhes agradeço por isso. Eu não queria fazer isso. Aprecio seus esforços assim por diante, porém não era necessário. Porém, o Senhor os abençoe. Vocês sabem, a Bíblia diz, quando fizestes ao mais pequenino desses, a mim o fizestes. Agora, de certo modo, tenho sido muito franco ao lhes falar sobre a mensagem, e algumas pessoas podem estar com a impressão de que acho que Jesus virá de manhã ou hoje à noite.
Eu acho. Agora, eu não digo que ele virá. E, novamente, pode ser que ele não venha até a semana que vem, e poderia ser ano que vem, poderiam ser 10 anos. Não sei quando ele virá, porém, há uma coisa que sempre lembrem, esteja pronto a cada minuto ou hora, está vendo? E se ele vier hoje, ele poderia estar aqui se não viesse hoje, é assim. Mantenha isso em mente. Eu não sei em que tempo será a minha última hora nesta terra, nem sabe nenhum de nós, e não há nenhum de nós que saiba quando ele virá, nem mesmo sabe ele próprio em suas próprias palavras. Ele disse, o Pai somente sabe quando virá, nem mesmo o Filho sabe quando ele virá. É quando Deus o envia a nós novamente, mas estamos esperando pela sua vida, e se ele não vier em minha geração, ele poderia vir na seguinte, e se não só vier naquela, virá na seguinte, porém, para mim mesmo, eu não vejo quase nenhum tempo de resto. Eu somente, para mim, poderia acontecer a qualquer minuto. Agora, isso não significa agora que você verá os céus mudarem e tudo. Essa não é a vinda de que eu estou falando do arrebatamento. Veja, ele produz 3 vindas. Ele vem em 3 filhos, nomes. Ele vem na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, tudo o mesmo Cristo, o mesmo Deus, o tempo todo. Agora, nós sabemos que ele vem trazer 3 obras de graça, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, tudo em Deus, é completo em 3. E assim ele vem primeiro para redimir sua noiva, ele vem segundo como arrebatamento para levar embora sua noiva, ele vem em terceiro com sua noiva, rei e rainha. Depois é aí quando muitas pessoas estão esperando a vinda, porém quando ele vem, desta vez quase ninguém, exceto aqueles que estão prontos, saberão quando ele vem. Haverá simplesmente uma ausência de pessoas, eles não saberão o que lhes aconteceu, elas serão arrebatadas no momento e que simplesmente venham a estar ausentes, transformadas no momento, no abrir e fechar de olhos, e por isso estejam prontos para isso. Seria horrível alguma manhã dar falta a um amigo, a um amado, ninguém poderá encontrá-los. Não seria demasiado ruim saber o que já passou e que não notou? Somente mantenha-se perante Deus. Agora, na próxima semana, querendo o Senhor, na próxima segunda-feira, a uma semana desta quinta, querendo o Senhor, estarei levando a família de volta ao Arizona, onde estudam, e eu voltarei. Agora, não vou para lá. Eu não tenho nenhum culto em que estar ali. Quase nunca estou no Arizona. Sempre estou em algum outro lugar. Leva a esposa para lá. Na próxima segunda-feira, voltarei para cá. Partirei daqui para a Colômbia Britânica e volto ao Colorado. Estarei no Arizona novamente alguns dias após próximos do Natal, para apenas alguns minutos, temos bastante, e para reunir a família, estar de volta aqui durante o feriado de Natal, querendo o Senhor ter um culto durante a semana. Então, estou aqui praticamente estou aqui 10 vezes mais do que lá, porque nós não temos nenhuma igreja ou culto lá. Não temos nada lá desse modo, em forma de culto de igreja. Essa é uma coisa ruim acerca disso. Não tenho lugar para enviar as crianças que ouçam esta mensagem como seus filhos ouvem aqui. E assim, essa é uma deficiência que temos. Porém, estão todos mais saudáveis. É um clima seco, quente e seco, mas todas as crianças parecem estar mais saudáveis. Não estou lá o bastante para saber se é saudável ou não. Eu estou de viagens e suponho que simplesmente nasci um errante. Minha esposa me chama, eu sei que ela está aqui, de modo que vou pagar por isso após o culto. Vocês sabem do que é chamado ventos inconstantes ou ventos inquietos, ou que quer que seja areias movedizas. Eu estou sempre em viagem, em outras palavras. Estou casado agora por 22 anos. E às vezes penso que sou um estranho em volta de casa, porque tenho de estar viajando. Porém, estou esperando pelo tempo quando todos teremos residência fixa na pátria algum dia. Porém, agora a batalha está em andamento, de modo que estejamos em oração. Não se esqueça, no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor, traga seus enfermos e aflitos. Venha cedo, consiga seu lugar, e provavelmente haja um grupo para receber oração. Nós teremos de distribuir cartões de oração. Se não houver suficientes, não distribuiremos cartões suficientes apenas para formar uma fila. Porém, provavelmente distribuiremos
distribuiremos cartões de oração, de modo que provavelmente o faremos cerca de 1 hora antes do culto normal, o que eu acho que serão 8h30, distribuirão os cartões, abrem a igreja e dão os cartões de oração. E então não deixe de estar aqui traga os seus queridos, ponha-os aqui, estará agradável e fresco na igreja, e se estão enfermos, nós oraremos por eles. Obrigado novamente pela oferta de amor. E agora, vamos ver um pouco da palavra de Deus esta noite e estar prontos para este evento da sua presença novamente, para nos trazer a sua palavra. Agora, nós sabemos que podemos ler um texto, porém, Deus tem de revelar o contexto. Estão vendo? Podemos tomar um texto, porém, Deus tem de revelar o contexto. E enquanto vocês estão abrindo agora no livro de Jeremias, capítulo 2, eu quero dizer que estou alegre por ter conosco o irmão Liveu, um precioso irmão no Senhor. E eu acho aqui que o irmão aqui, não consigo me lembrar do seu nome, irmão Willard Grace, e vi os irmãos de Arkansas, o irmão John e os demais das imediações de Poplar Bluff, o irmão Blair, e o irmão Jackson e o irmão Ruddle, e tantos que eu simplesmente não posso. Gostaria de poder mencionar o nome de todos, porém simplesmente não consigo. Vocês entendem, irmão Ben Bryant, eu vejo sentado aqui habitualmente, é meu canto do amém, enquanto todos conhecem Ben por sua voz. Localizados na Califórnia, certa vez eu estava pregando uma mensagem para o povo batista do Vale. Tinha um grande tenda ali, muitos tipos de batistas aristocráticos, e nunca consegui ouvir um amém de parte alguma, vocês sabem, com medo de algumas mulheres quebrassem a pintura na face. Então, de repente, vi um par de pés mais ou menos assim subirem para o ar e duas grandes mãos e um cabelo preto balançando ali, gritando, amém, gritando assim. Eu olhei para a marcha desse Ben, de onde você veio? Ele estava realmente expressando o amém, e vejo sua esposa examinando um pouquinho. Bem, ele está perdendo um pouco daquele cabelo preto, porém está bem. Não preocupe quanto a isso, eu perdi faz muito tempo. Agora, assim, não se esqueçam de orar. Agora, enquanto passamos ao lado sincero do culto, lembre-se, se lemos esta palavra, então Deus abençoará a sua palavra, ela não voltará para ele vazia, antes fará aquilo que está determinada. E sei que ao ler a palavra, sempre estarei certo. Quando leio a palavra, Deus honrará a sua palavra. Agora, fiquemos de pé em respeito à sua palavra. Jeremias, capítulo 2, versículos 12 e 13. De Jeremias 2. Espantai-vos disto, céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Inclinemos a cabeça agora. Querido Deus, tua palavra foi lida e rogamos que tu honres essa palavra e nos dês esta noite a parábola ou o paralelo dela. Enquanto olhamos para dias passados, Israel como exemplos, como a Bíblia nos ensina que podemos ver o que tu fizeste a eles quando obedeceram a palavra. Vemos o que tu fizeste a eles quando desobedeceram a palavra e aprendemos o que devemos fazer. Deste modo, rogamos que tu nos fales esta noite de maneira muito especial para que saibamos como nos conduzir neste dia em que aprendemos esta manhã que estamos vivendo. Pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Quero falar esta noite sobre o assunto por um curto tempo, sobre cisternas rotas. Israel tinha feito duas coisas más. Deus disse que eles tinham se desviado dele, a fonte da vida, e cavado para si cisternas das quais beber. Agora, isso
É impressionante. A razão por que pensei nesse texto foi porque ele acompanharia o que eu estava dizendo esta manhã, na hora em que estamos vivendo e a causa pela qual estamos nos esforçando. E nós olhamos para Israel como exemplo de que o que Deus foi, ele sempre tem de permanecer o mesmo. E há somente uma coisa que Deus sempre honrou, que foi seu caminho que ele proveu para o povo. E quando eles saíram desse caminho, então Deus foi desonrado e Deus fez o povo sofrer por se afastar do que ele lhes tinha dito para fazer, não importa o que fosse. Ele até mesmo lhes dá uma lei: não toques, não manuseis, não proves, não somente pelo mal em fazê-lo, mas pelo mal em desobedecer ao que ele disse para fazer. E há sempre, não pode haver uma lei sem uma penalidade para a lei, porque se não há penalidade, então a lei não tem muito valor, a não ser que tenha uma penalidade, a lei. Agora, constatamos que o que fizeram naquele dia parece se assemelhar ao que estamos fazendo hoje, o que o povo da igreja está fazendo. Agora vemos uma coisa estranha aqui. Poderia ser estranho para algumas pessoas. Quando ele disse, vós tendes, eles tinham cavado para si cisternas rotas. Agora, talvez alguns de vocês não saibam o que é uma cisterna. Quantos sabem o que é uma cisterna? Bem, a maioria de vocês. Se foi criado numa fazenda, você sabe o que é uma cisterna. Eu me lembro que bebi suficientes insetos de uma para saber o que é uma cisterna. Eu pregava no campo, onde um carramanchão aberto de mato, onde se punha um grande jarro cheio de água de cisterna ali da chuva, você sabe. E ela ficava meio velhinha, e então os insetos de noite entravam nela, e assim eu sei o que é água de cisterna. Uma cisterna é um lugar, uma coisa que é cavada no chão para ocupar o lugar de um poço, onde as pessoas que não têm poço, elas arrumam uma cisterna. Em outras palavras, uma cisterna é um tanque feito pelo homem, um poço feito pelo homem no chão, que o homem cava para recolher água, para usá-la. Alguns a usam como água de lavar, e alguns como água de beber, e de diversas maneiras. Talvez toda a água, algumas vezes, que costumávamos beber, estava numa cisterna. Costumava haver uma velha coisa que você tinha de dar voltas e voltas para apanhar a água. Tinha pequenos baldes para bombear a água da cisterna. Ah, bem, nós notamos uma coisa acerca de uma cisterna que é diferente de uma fonte. Agora, uma cisterna se esvaziará. A cisterna não consegue encher a si mesma, não se pode depender dela, não se pode depender de uma cisterna. Ela tem de contar e depender das chuvas que caem no verão ou no inverno, ou o que quer que seja. Comumente no inverno, quando a neve e a chuva vem, então faz a água escorrer para a cisterna. E se ela não obtém essa água, então não tem água. Tudo se seca. E ela não pode se reabastecer. A velha cisterna não pode se reabastecer. Ela consegue ser enchimento das chuvas que caem. E quero que vocês notem outra coisa a respeito da cisterna. Comumente você encontra de outra maneira em nosso lugar uma cisterna. Comumente o celeiro tem mais ou menos o tamanho dobro da casa. Comumente se faz escorrer água para o celeiro, para a cisterna. E eu me lembro daquela cisterna onde tinha, quando os condutores de drenagem escoando rapidamente do celeiro, assim a água é levada do telhado do celeiro, onde todos os animais andando para lá e para cá no cercado do estábulo, e toda a sujeira do terreiro se deposita em cima do celeiro em tempos secos, e então a água vem e lava tudo isso do telhado para dentro de uma vala que foi feita pelo homem, então para dentro de uma gárgula feita pelo homem, então para dentro de uma cisterna feita pelo homem. Se você não tiver
uma confusão, não sei o que você tem quando você tem uma cisterna. É tudo feito pelo homem, tão sujo quanto possa. Você sabe, costumávamos chamar, tínhamos um filtro de trapo, sabe, porventura, o que é isso? Um filtro de trapo para apanhar os insetos, para que pegassem tudo que vinha de topo do celeiro e para despejar. E costumávamos pôr um filtro de trapo nela para apanhar toda a espuma e coisas que pudéssemos. Naturalmente, isso não apanhava verdadeira sujeira, somente apanhava os grandes projéteis que desciam, caíam nele. O inseto podia cair nele, porém o caldo do inseto seguia com a água. Assim, você realmente tinha uma confusão quando tinha uma velha e suja cisterna. Em poucos dias, você deixa essa água parada ali, e ela fica estagnada. Você deixa a água parada na cisterna, ela fica estagnada. E fica cheia de rãs e lagartos e cobras, e costumávamos chamá-los de agita-caudas. Pequeninos, não sei, não parasitas, eu não consigo, não sei o que chamariam, porém, entra na água, que nós chamávamos de agita-caudas. Vocês sabem do que estou falando, sim, com certeza vocês do campo sabem. Faz que fique cheia de estagnação, e estes amantes da estagnação vêm junto. Isto realmente só vem porque estagnada. E porque está estagnada, atrai o animal ali que gosta de coisas estagnadas. E isso é muito parecido com as nossas igrejas hoje. E acho que nós deixamos um dos grandes pecados que a igreja tem cometido hoje, exatamente como Israel, então, é tê-lo deixado a fonte da água viva e cavado para si cisternas feitas pelo homem. E ela se tornou uma habitação de tudo que ama esse tipo de água. Lagartos, rãs e todos os tipos de germes imundos vivem nela, porque é um tanque feito pelo homem. E neste tanque, estas coisas residem, um perfeito exemplo de nossas denominações hoje. Agora você diz, irmão Branham, por que o irmão fala tão duro com essas pessoas? Isso deve ser golpeado, deve ser golpeado. Fuja disso, porque finalmente formará a marca da besta. Lembre-se, essa é a verdade. Isto será a marca da besta. Denominação conduzirá direto a ela. Está a caminho bem ali agora para forçar por poder. Veja, no velho Império Romano, isso foi exatamente o que os conduziu a essa marca de apostasia. Verificou-se que ninguém podia comprar ou vender sem a marca da besta. Ele tinha de tê-la. Há somente duas classes de pessoas que estarão na terra, aqueles com o selo de Deus e aquelas com a marca da besta. Somente duas classes, de modo que você terá de ter ou um ou outro. Será uma apostasia, uma marca de religião apóstata, e terá uma imagem à besta. Como estudamos, nós verificamos que Roma é e sempre será a marca ou a besta. Exatamente. Não há maneira de se entender isso com alguma outra coisa. Roma, e o que Roma fez? Converteu-se da Roma pagã a Roma papal e organizou um sistema universal que forçou todos a essa religião única ou ser entregue à morte. E é uma coisa estranha que estes Estados Unidos apareçam em cena e sejam como um cordeiro. E um cordeiro tem 2 chifres pequenos, direitos civis e eclesiásticos, e após algum tempo, quando isso era um cordeiro, verificamos que ele falou então como um dragão e exerceu todo o poder que o dragão teve antes dele. E a Bíblia nos diz que eles disseram, façamos uma imagem à besta. Uma imagem é algo parecido com alguma outra coisa. E nós podemos ver isso agora mesmo em sua condição apóstata. A igreja está formando o Concílio Mundial de Igrejas, o qual é a imagem ao poder de Roma, e forçará sobre as pessoas a mesma coisa que Roma pagã fez ou Roma papal. Deste modo, não há outra maneira, nenhuma outra maneira, todavia essa é a verdade. E é por isso que estou golpeando isto em minha era, em meu tempo, porque isto tem de ser golpeado.
O chamado vem para sair dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Agora, estou comparando isso a essas sujas e imundas cisternas. Ele é a fonte da vida. Ele é as águas vivas. E o homem deixa isso e cava para si cisternas que podem somente apanhar a imundície. Essa é a única coisa que podem apanhar. E é isso que o denominacionalismo faz. Ele apanha tudo que vem junto e quer se unir. Estão dispostos a aceitá-lo se ele tem dinheiro ou pode se vestir de certa maneira. Não importa quem sejam, de onde venham, eles aceitam de qualquer maneira. Agora, verificamos novamente que esta marca da besta, que foi formada aqui, América, é o número 13. Ela nasceu com 13 colônias, tinha uma bandeira que tinha 13 estrelas, 13 listras, e até mesmo aparece em Apocalipse capítulo 13, e a América sempre tem sido uma mulher representada em nossas moedas. Até mesmo a cabeça índia em 1 centavo é o perfil de uma mulher, nós sabemos disso, sabemos a história. Tudo, o sino da liberdade, tudo mais, a liberdade, a estátua da liberdade, é tudo uma mulher. Uma mulher, número 13, está vendo? Agora, é bonito ver essas coisas, e agora eu predisse por revelação de Deus uma visão em 1933 que 7 coisas aconteceriam antes do tempo do fim. E isso, uma delas, que Mussolini, o qual estava então se tornando ditador, ele se tornaria ditador e também faria uma invasão e desceria a Etiópia e tomaria a Etiópia. E o Espírito, ele disse, ele sucumbirá. Gostaria de saber se resta algum dos veteranos ainda no tabernáculo que se lembra de mim dizendo isso no Salão Redmond, aqui quando pegamos muitos anos atrás. Resta alguém no edifício dali do velho Salão Redmond quando preguei isso, quando tinha o NRA ali, lá no tempo do primeiro mandado de Roosevelt, quando ele não há nenhum aqui. Há algum? Sim, há uma... Sim, a senhora Wilson, eu me lembro dela, minha esposa sentada na parte de trás. 2 e resto da velha geração daqueles naquele dia, que quando disseram que esta NRA era a marca da besta, eu disse, nada disso, de jeito nenhum, a marca da besta não vem aqui, ela procede de Roma. Isso não pode ser a marca da besta. E agora lembre-se de que essas coisas foram ditas, disse Adolfo Hitler, chegaria a um fim misterioso e ele declararia guerra aos Estados Unidos e eles construíram uma grande coisa de concreto na qual até morariam. E bem ali os americanos sofreriam uma terrível derrota e foi uma linha Siegfried 11 anos antes que tivesse começado a ser construída. Então disse, porém, ele chegaria ao fim e os Estados Unidos ganhariam a terra, a guerra. E então disse, há 3 ismos, nazismo, fascismo e comunismo. E eu disse, todos finalizarão no comunismo. A Rússia se apropriará de tudo isso no comunismo. E eu disse, então a ciência será tão grande, o homem se tornará tão inteligente que inventará tantas coisas, que fará automóvel que se parecerá como um ovo, que terá a parte superior nele como vidro e seria controlado por algum outro poder que não um volante. E eles têm esse carro. E eu disse, então a moral de nossas mulheres cairá em coisas tão degradadas que elas serão uma desgraça para todas as nações. Elas usarão roupas de homens, continuarão a tirar suas roupas até que virão a ser como se usassem roupas de baixo. Simplesmente isso. E finalmente chegarão a usar apenas uma folha de figueira. E se notar na revista Life do mês passado, mostraram a mulher vestida com as folhas de figueira. E trata-se do novo vestido de noivo ou de gala que usam à noite. Transparente, pode-se ver através dele somente folhas de figueira que ocultam certo local de seu corpo. Sem alças, roupas de
de banho sem alças, a parte de cima dele, corpo exposto. E como essas coisas aconteceram? Então eu disse, eu vi uma mulher se levantar nos Estados Unidos como uma grande rainha ou algo assim. E era dela de se olhar, porém perversa no coração, e ela fez a nação andar, seguir seu passo. Então eu disse, finalmente, ele me disse para voltar a olhar para o leste novamente, e quando olhei, vi como se fosse o mundo tivesse explodido, e tão longe quanto podia ver não era nada além de caules e rochas fumegantes que tinham sido explodidas da terra, e estas eram para acontecer antes do fim do mundo. E 5 das 7 já aconteceram em 33 anos. Aí estamos de volta ao tempo do fim. E falei contra esse sistema denominacional na mesma hora, e eu ainda creio esta noite que é uma fossa, que é um lugar onde a imundície corre para dentro dele. Eu não posso crer que Deus alguma vez introduziria tal coisa em sua igreja, porque tem de ser nascido do Espírito de Deus, então purificado, antes que possa ser chamado seu. O corpo místico de Cristo. Nós somos batizados nele pelo batismo do Espírito Santo. Sim, este sistema de cisterna é certamente um perfeito exemplo da denominação. Um homem sábio deve olhar e nunca entrar nisso, porque Deus provou no decorrer das eras que ele está contra isto e nunca operou com isto. Qualquer grupo, toda vez que um homem se levantou com uma mensagem como Lutero, Wesley, assim por diante, Smith, Calvino e os demais, quando começaram a organização, Deus pôs a coisa na prateleira e nunca mais visitou o revivimento. Veja no decorrer da história. Nunca houve um tempo em que Deus alguma vez tenha tomado alguma denominação, feito revivimento a partir dela, em parte alguma. Então, através da história, pela Bíblia, prova que é uma coisa imunda à vista de Deus. De modo que eu não quero ter nada a ver com isso. É por isso que eu sou contra. Estou tentando tirar o povo disso. Nós somos convidados como Israel assim, e agora, ao olhar para Israel, por exemplos, eles permaneceram com essa fonte onde estiveram bem, porém, quando se puseram a cavar para si cisternas, sistemas feitos pelo homem, então Deus os arrasou. Ele nos fará a mesma coisa. Eles o deixaram a fonte da água viva. Essas foram as acusações que Deus teve contra eles para fazerem algo de que pudessem dizer, veja o que fizemos. Agora, quando no tempo da viagem de Moisés, quando Deus, pela graça, lhes tinha dado um profeta, lhes tinha dado uma coluna de fogo para ir adiante deles, a tinha vindicado por sinais e prodígios, a graça tinha provido todas estas coisas. Israel ainda quis, viu a lei, eles rejeitaram a graça para tomar a lei. Isso é exatamente o que as pessoas fazem hoje, rejeitam a palavra para tomar no sistema denominacional, porque nisso podem fazer o que querem e passar impunes com isso. Porém, não se pode fazer isso em Cristo. Você tem de vir limpo e puro para estar em Cristo. Deixando o poço artesiano por um sistema feito pelo homem ou cisterna, você poderia imaginar alguém fazendo isso? Poderia imaginar as condições mentais de uma pessoa que pudesse beber num fresco poço artesiano e deixaria isso por um cisterna feita pelo homem com cães, lagartos, agita-caudas e tudo mais? Nem parece sensato estar certo, porém, é exatamente o que as pessoas têm feito. Elas deixaram a palavra, a verdadeira fonte da origem de Deus e poder para beber de cisternas e fazer para si cisternas. O mesmo que fizeram então, elas o fizeram agora. Disse, me deixaram, aqui está ele em Jeremias 2:14 ou 13, melhor dizendo, ele disse, eles me deixaram a fonte da água viva. Agora vemos o que é uma cisterna, vemos o que ela apanha,
Vemos como ela é feita. É uma coisa feita pelo homem que procede de um telhado sujo. A água que cai atinge o telhado sujo e apenas lava o telhado. Faz isso descer através da vala feita pelo homem, através da gárgula feita pelo homem, para dentro do tanque feito pelo homem. Toda imundície de animais e toda imundície ajuda ali, os germes, lagartos, rãs e coisas na terra gostam disso. E note que eles são os animais impuros. Agitacaudas estagnados. Um agitacauda não consegue viver em água limpa. Se vive e matará, ele tem de estar na estagnação. E é assim que é com muitos destes parasitas hoje. Vocês não podem viver na água fresca do Espírito Santo. Essa é a razão porque são tão firmemente contra a palavra e dizem ela se contradiz, não há nada nela. É porque tem de ter algum tipo de tanque estagnado para onde se mexerem. Correto. É dessa maneira com rãs, lagartos e girinos e afins. Eles têm de ir para os pântanos, o tanque estagnado para viver, porque é a natureza deles viver ali. E não se pode mudar o animal até que se mude a sua natureza. E não se pode fazer um homem ver a palavra de Deus até que sua natureza tenha sido mudada. E quando sua natureza é mudada do que ela é, há um Filho de Deus e o Espírito Santo entra nele, e o Espírito Santo escreveu a palavra de Deus. Hoje, eu estava conversando com o meu bom amigo Dr. Liveio, o qual está presente agora, e ele é um teólogo e tanto. E assim, geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente. E ele me perguntou uma vez o que eu achava da evidência inicial do Espírito Santo em falar em línguas. Foi há muitos anos. Eu disse, não consigo entender isso. Ele disse, nem eu, disse, ainda tem me sido dado ensinado isso. Ele disse, o que o irmão pensaria ser evidência? Eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso. E então pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso, se o homem tem amor. Porém, certo dia o Senhor, numa visão, me corrigiu. E ele disse que a evidência do Espírito eram aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas é receber a palavra. Então o doutor Liveio estava me dizendo que isso é escriturístico. Ele disse, porque em João 14, Jesus disse, quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará estas coisas que eu vos ensinei e vos anunciará que há de vir. Assim, aí é a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me diz nada errado até agora, que isto é a evidência do Espírito Santo, é aquele que pode crer na palavra, se você pode recebê-la, porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vós falareis em línguas. Ele nunca disse que o Espírito Santo viesse e fariam qualquer coisa dessas coisas, porém ele disse, ele tomará dessas coisas de mim e vos anunciará o que há de vir. Assim, aí está a genuína evidência do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus. Assim, todas estas sensações e coisas que as pessoas têm e ainda continuam a viver, pode-se ver por que fazem isso. Veja, isso se torna uma denominação, um tanque estagnado, e nunca haverá uma denominação feita sobre a perfeita palavra de Deus. Ela não pode fazê-lo porque não se pode nominar ou denominar Deus. Não, senhor. A razão porque vocês apanham um bando de homens que possam crer na palavra, deixam-nos criar uma organização. A primeira coisa que se nota dentro de um ano é um bando de ricos ali que nada poderia fazer. Eles tomam o controle e não se pode... Isso é o sistema de Deus, não é assim. Nós sabemos que essa coisa está fora e se torna uma cisterna, e se torna um lugar onde cada um comprometerá nisso, naquilo mais, para introduzir membros ali, ou fazer as pessoas entrarem. Nós verificamos que esse sistema começou certas vezes lá atrás, nos dias dos israelitas, quando eles estavam cavando cisternas. E houve um homem, um bando de fariseus que tinham cavado algumas cisternas, e tinha um homem chamado Herodes. E ele era um proclamador, governador do estado.
E veio para ouvir um homem que não tratava irresponsavelmente com suas denominações. Ele era um profeta. E nenhum profeta jamais teve coisa alguma que ver com uma denominação. Todavia, a odiavam. Este profeta começou a dizer: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E trouxeram um dignitário para ouvi-lo. E esse dignitário tinha tirado sua esposa do irmão e casado com ela, e esse homem caminhou até sua presença. E o que disse? Eles pensaram que se comprometia e diria: agora, Senhor, o Senhor tem um bonito trono aqui, e o Senhor devia... Estou tão contente de que o Senhor esteja aqui para me ouvir hoje. João simplesmente caminhou até ele e falou: não é lícito possuí-la. A primeira coisa que disse: repreendeu pelo seu pecado. Veja, as denominações não constroem tanques estagnados onde homens podem viver. Essas mulheres podem se comportar indevidamente, cortar cabelo, usar shorts, chamar-se de cristãs, porém uma genuína fonte, aleluia, do poder de Deus. Isso não pode permanecer ali porque ela o lança fora. Eu sou a fonte de águas vivas. Eles me deixaram para cavar para si algumas cisternas. Agora, uma fonte de água viva. Verificamos que o que é uma fonte de água viva? Verificamos o que é uma cisterna. Agora, o que é uma fonte de água viva? É um poço artesiano. Um poço artesiano? O que é isso, irmão Branham? É um poço que sempre vem de baixo e lança suas águas para fora. Está fluindo o tempo todo. Ele é autossustentável, sempre fresco e limpo. Um poço artesiano, uma fonte de água viva. E não está morto, estagnado, está vivendo, está mudando constantemente e trazendo para cima algo novo o tempo todo, mudando para algo novo vindo de seus recursos. Extrai seus recursos do seu leito, o que é ainda uma fonte de águas vivas borrifando para cima, autolimpante, é água limpa, pura. É autossustentável. Você não tem de esperar para as chuvas encherem seu tanque. Está sempre borbulhando da sua água livremente. Você não tem de bombeá-la, girá-la, enrolá-la ou unir-se a ela. É simplesmente uma fonte de águas vivas. Você sabe, você toma essas velhas cisternas, tem que girar manivela e bombear tudo mais para extrair um pouco de água dela estagnada. Porém, uma fonte de água viva distribui livremente sem bombear, unir-se qualquer outra coisa. Oh, estou contente por essa fonte. Sim, Senhor. Ele não necessita de coador nele para tirar os parasitas, porque está vindo de tão fundo ali na rocha que não há parasitas ali. Ele não tem de ter um trapo educacional pendurado nele. Isso mesmo. Algum sistema feito pelo mundo de sabedoria denominacional feita pelo homem para lhe dizer diante de um psiquiatra que está apto a pregar ou não. Ele não tem um desses trapos imundos pendurados nele. Ele o lançaria fora tão logo você colocasse ali. Não se pode fazer isso. Esse poço está borbulhando o tempo todo. Se você colocasse um trapo sobre ele, lançaria direto de um lado para o outro. Ele não tem tempo para um trapo denominacional sobre si. Não necessita de filtro, coador, bombeamento, empurrão, nada mais. Ele está simplesmente borbulhando. Não tem de depender de chuvas locais para enchê-lo. Chuvas são reavivamentos. Onde essa fonte, essa fonte de vida, onde estiver o cadáver, se juntarão as águias. Não se tem de bombear um reavivamento, não se tem de bombear nada. A única coisa que se tem de fazer é simplesmente vir à fonte. Ela está sempre cheia de água boa e fresca e não há fim nela. Ela simplesmente se mantém borbulhando. Você não tem de ir à cisterna e dizer: bem, se chover e lavar o celeiro, nós teremos algo para beber. Oh, que coisa, não isto. Esse poço artesiano está jorrando água boa e fria o tempo todo. Você pode depender dele. Você não tem de dizer: bem, irei a esta velha cisterna. Costumávamos beber dela, porém, um longo tempo atrás, se não chove, eu lhe digo, talvez esteja seca. E assim, desses sistemas feitos pelo homem são assim. Você pode entrar e alguma coisa grande está acontecendo, uma grande trama para
para vender alguma coisa, algum tipo de coisa acontecendo, uma festa acontecendo, algum jogo de batota, festa no porão, tudo isso é possível que você encontre. Porém, onde você vai até encontrar aquela fonte que está sempre borbulhando, as pessoas estão ali tomando um bom gole de água fria, você pode depender dela. E dizem, eles não têm tido revivimento por 10 anos. Se você vive junto a essa fonte, sempre tem revivimentos acontecendo. Como o pequeno galês disse, certa vez, quando estava se dando um revivimento galês, tiveram alguns dignitários dos Estados Unidos ali, e alguns doutores de divindade foram ao país de Gales para verificar onde o respeito do que tudo que estava acontecendo. Deste modo, eles tinham colarinhos virados, cartolas, estavam caminhando rua abaixo. Aqui vinha um pequeno policial girando o seu cacetete, assobiando. Lá na cruz onde meu Salvador morreu, lá clamei por purificação dos pecados. Lá o sangue foi aplicado ao meu coração, glória ao seu nome, caminhando rua abaixo. Assim disseram, esse parece ser religioso, vamos perguntar-lhe. Eles disseram, Senhor. Ele disse, sim, Senhor. Estamos aqui dos Estados Unidos, somos da delegação, viemos para investigar o revivimento galês, assim chamado. Somos autores em divindade e estamos aqui para examinar isso. Ele disse, queremos saber onde está o revivimento e onde se realiza. Ele disse, Senhor, o Senhor chegou. Eu sou o revivimento galês. Amém. O revivimento galês está em mim. Aqui é onde está, assim, é quando você vive junto a essa fonte de águas vivas, está vivendo o tempo todo, borbulhando incessantemente, não há fim nisso. Não vá ver se tem água, se tem... não é isso. É essa fonte de água viva, como eu digo, ela dá a sua água livremente. Você não tem de pôr trapos para descobrir, trapos educacional para enviá-la a pregar, se soletra as palavras corretamente, se fala corretamente, se usa seus pronomes e nomes, e assim por diante, adjetivos. Muitos nem sabem o que são, porém estão vivendo junto à fonte da mesma maneira. Veja, da mesma maneira. Não tem de depender das chuvas locais para enchê-lo, ou revivimentos locais para isso. Ele não tem de fazer isso porque seu poder e sua pureza estão dentro de si. Aí é onde a palavra está. É o seu próprio poder. Quando alguém pode receber isso no coração, tem de sua pureza, tem seu poder. Está exatamente na própria palavra, faz a vida saltar para fora. Se Israel se afastava disto, eles se mantinham em dificuldades. Toda vez que se afastavam disso, entravam em dificuldades. E da mesma maneira, quando o governo se afasta, então não é bom. E ele cava para si alguns poços, algumas cisternas estagnadas, e ali vai. Porém, ele sempre os ajudou. A murmuração junto ao Mar Vermelho, então, quando eles murmuraram, ainda em tudo isso, ele tinha prometido, tinha-lhes feito uma promessa, ele devia tê-los mandado voltar dali da maneira que olharíamos para isso, porém ele tinha prometido levá-los. O que ele fez, aqueles filhos de Israel, forneceu a coluna de fogo e tudo mais para uma vindicação do seu profeta, e eles conduziram através do mar, e sempre há dificuldades. E aqui vem o faraó, seu exército, e sabe o que Deus fez? Ele simplesmente abriu aquela cisterna vermelha estagnada. O Mar Morto é a coisa mais morta do mundo e fica estagnado, nada pode viver nele. Ele abriu ali e os pôs em liberdade do outro lado e os levou para onde eles teriam de estar amarrados. No deserto, eles constataram que não se podia depender de tanques, eles estavam secos. Verificaram, foram de uma lagoa a outra. Quando estavam no deserto, estavam morrendo de vontade de tomar um gole de água. E eles iam, esse tanque aqui, um açude estava seco, e iam a outro, estava seco. Simplesmente não conseguiam imaginar que algum dia iriam tomar um gole. E então, no lugar mais improvável em todo o deserto, encontraram a água. Ela estava numa rocha. Estava numa rocha. O lugar mais improvável em que alguém encontraria água seria uma rocha seca no meio do deserto. Porém, veja, Deus faz coisas assim. No lugar mais improvável, da maneira mais improvável. Isso é o que sempre temos tido. Eles pensam que tem que se ter uma grande denominacionais,
e deixá-los todos se reunirem, alguma moagem, assim por diante, conseguir milhares para ter um revivimento. Algumas vezes Deus toma o velho sujeitinho ali que nem conhece seu ABC, e bem no meio de um bando de pessoas iletradas que mal distinguem a mão direita da esquerda, Ele pode suscitar o revivimento que sacuda o mundo. Ele suscitou no tempo de João, Ele fez isso no tempo dos profetas. Nenhum deles, como sabemos, jamais foi instruído. Porém, Deus pôde se apoderar deles e fazer algo com eles. Nesta rocha brotaram as águas. Ele era a rocha, e Ele ordenou a essa rocha e teve de ser ferida. E Ele deu abundância de água pura, fresca e limpa para que todos que quisessem bebessem. Ele salvou a todos que quiseram beber dela. Um paralelo perfeito com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Deus golpeou essa rocha no Calvário. Nosso julgamento estava sobre ele para que Deus pudesse vir o Espírito de vida que daria a você e a mim a vida eterna. Essa é uma perfeita parábola disto ali no deserto. Eles nunca tiveram de puxar, cavar, bombear ou qualquer coisa, apenas participar do seu caminho provido livremente. Quando eles não tiveram de cavar para tirá-la de açude, não tiveram de tirá-la com balde, não tiveram nenhuma manivela, apenas tiveram de participar dela. Isso é tudo que há. Você não tem de unir a nada, você não tem que ir ao altar, elaborar alguma coisa bombeando-a, você não tem de dizer uma palavra repetidas vezes até que consiga uma confusão de línguas. A única coisa que tem que fazer é participar dele livremente, o caminho provido por Deus. Nada de bombeamento, compressão, nada, tomar dela apenas livremente, nada que você tem de fazer, apenas participar dela. É apenas crer, é tudo que posso dizer quanto a isso. Nunca tiveram de fazer nada, nem tiveram de cavar, nunca tiveram de descer e chorar a noite toda, apenas conseguiram. Eles apenas participaram, ferida e pronta ela estava. Estou olhando para o homem agora sentado na parte de trás da sala, e eu me lembro de ter feito um homem num estábulo um dia, junto a uma manjedoura. Ele disse, mas eu não sou bom. Eu disse, eu sei que não é. Ele disse, eu também não sou. Porém, ele disse, você está olhando para o que você é e pare de olhar para o que você é e olhe para o que ele é. Se eu apenas pudesse largar de cigarros e membrana, eu seria um cristão. Ele disse, não se livre deles, você está tentando se tornar o homem bom. Ele nunca veio para salvar homens bons, ele veio para salvar homens maus que sabiam que eram maus. Ele disse, você não quer ir para o inferno? Quer? Ele disse, não. Ele disse, você não tem. Bem, ele morreu para que não tivesse de ir. E o que eu tenho de fazer? Eu disse, nada, é simples assim. Ele disse, mas se alguma vez puder, lá vai você de volta ao cigarro. Pare de pensar sobre o cigarro. Somente pense nele, o que ele fez, o que ele é, não o que você é. Você não é bom, nunca foi e nunca será. Porém, o que ele é o tal. E eu disse agora, a única coisa que você tem de fazer, se ele tomou o seu lugar lá, você apenas prontamente aceite o que ele fez. É a única coisa que você tem de fazer é apenas aceitar. E ele disse, é simples, farei. Eu disse, aqui está o riacho. Eu trouxe e batizei em nome de Jesus Cristo. Alguns de seus parentes estão sentados aqui, eu sei que eles me estranharam ao fazer isso. Porém, eu sabia o que estava fazendo, vi o homem que era genuíno. Eu pude ver isso e levei e batizei em nome do Senhor Jesus. E quando fizemos isso não foi muito depois disso, foi à casa de seu filho. Nós tivemos uma visão de uma árvore sendo quebrada num certo lugar, e o homem caiu, quase quebrou a espinha. Nós o levamos ao hospital, e nessa noite o Senhor revelou para mim que foi o fim dos cigarros. Assim, no dia seguinte, ele queria algum cigarro, disse, eu lhe compraria um maço e trarei a ele. Apenas observe e veja, seus dias de cigarro terminaram. Ele nunca, depois então, fumou um cigarro. Deus! Veja, a primeira coisa que tem de fazer é vir a esta fonte. Você tem de vir a esta fonte e compreender que não é nada que você possa fazer, é o que ele fez por você. Você não tem de cavar, bombear, deixar isso, não tem de deixar aquilo. A única coisa que tem de fazer é chegar ali e beber. É tudo. Você está sedento, beba. Agora, ele era a rocha. Deus o feriu por nós, e ele produziu abundância de água pura e limpa. E ainda produz hoje para todos hoje.
Esta é a sua graça naturalmente ao seu povo, para nós. Há algo lá como as pessoas de hoje prontas para receber o que puderem conseguir, porém não querem dar nenhum serviço em retribuição. Israel estava pronto para beber da rocha agora, porém eles não queriam dar a Deus seu serviço que lhe era devido. E Ele está sempre nos prestando serviço, você sabe. Não podemos nem mesmo respirar sem Ele. Não podemos respirar sem o serviço de Deus. É quão dependente dEle nós somos e ainda assim quase nos quebra em dois tentarmos fazer algo para Ele. Ele tem que fazer algo. Ir visitar alguém, ir orar por alguém, ir ajudar alguém. Isso quase nos arrebenta ao fazê-lo, porém nada queremos fazer para Ele como serviço. Sua reclamação foi: eles me deixaram a palavra e aceitaram uma cisterna rota no lugar disso. Aceita, eles me deixaram a fonte da vida, a fonte de água da vida. E desejaram, preferem beber de uma cisterna estagnada. Você poderia imaginar uma pessoa aqui que está um poço artesiano colocando a sua excelente água calcária para fora diretamente do meio das rochas aqui nos leitos de areia assim, mais fria possível, preferiria beber de uma cisterna onde de coisas lavadas do celeiro e de todos os anexos em torno do lugar e colocaria isso bem naquela cisterna para onde a infiltração da água escoa direto do celeiro, dos estábulos e baias e tudo escoando direto para a cisterna. Então nós beberíamos disso e de preferência a ir a esse poço artesiano. Haveria mentalmente errado com essa pessoa, isso mesmo. E quando o homem e mulher toma denominação em sua posição, que permite cortar cabelo, usar shorts, maquiagem, todos esses tipos de outras coisas, algum pequeno tipo de programa, todo esse comportamento indevido e podem ir às pistas de boliche, toda essa besteira ali, podem tolerar isso e gostam disso, mais do que gostam da palavra de Deus, a antiga, que corta e lavra e faz damas, mulheres, e toma e faz vestir corretamente, agir corretamente, tira cigarros, tabacos, palavrões, blasfêmias, mentiras e o roubo de você e todo mundo de você. Ele dá algo que é uma perfeita satisfação. Porque um homem ou uma mulher vai a tal coisa como essa buscar conforto? Como se pode obter conforto disso? Como poderia tomar um gole fresco de uma cisterna estagnada? Porque uma pessoa, se a pessoa fosse um poço estagnado para tomar um gole quando há um poço artesiano aberto, você diria algo errado com a mente desse homem. E se uma mulher ou homem vai a tal lugar encontrar conforto, algo espiritualmente errado com essa pessoa. Eles não querem a palavra. Isto mostra que sua natureza ainda é de rã ou girino, algo assim. Isso mesmo. Algo dessa natureza que gosta desse tanque estagnado, porque esse tipo de coisas não viverão em água fresca, não conseguem, água fresca, não conseguem. Agora, a queixa foi, deixaram isto, e hoje eles fizeram a mesma coisa. Agora, olhe a mulher junto ao poço. Ela veio à cisterna de Jacó e ela sempre tinha apanhado água ali na cisterna de Jacó, porém, a cisterna de Jacó, a denominação, assim a chamaríamos, porque ele cavou 3 e tinha cavado esta, agora ele tinha uma grande história. Agora, nosso pai cavou este poço, Jacó, ele bebeu dele, seu gado bebeu, tudo mais, não é o bastante. Ele disse, porém, a água que tiras aí, tu ficas com sede novamente e tens de voltar aqui para obtê-la. Porém, disse, a água que eu te dou é uma fonte, um geyser jorrando do interior, e não vens aqui para obtê-la, está contigo. Note, porém, quando ela descobriu que uma fonte escriturística tinha falado com ela por um sinal escriturístico que ela estava esperando, ela deixou aquele sistema denominacional de Jacó e nunca retornou a ele porque tinha encontrado a verdadeira rocha. Está vendo? Ela correu para a cidade. Ela tinha acabado com o pecado. Ela não era mais uma mulher indecente. Ela disse, vinde ver de que encontrei um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Porventura não é o próprio Cristo? Aquela cisterna pode ter tido serventia, pode ter servido o seu propósito
Cristo, agora ela estava junto à verdadeira fonte. A cisterna teve serventia até a fonte que foi aberta. Porém, quando a verdadeira fonte veio, a cisterna perdeu a força. Ela descobriu que havia um lugar melhor para se beber, e há um lugar melhor. Há um lugar melhor, e esse é em Cristo. Em São João 7, 37 e 38, Jesus disse no fim da festa dos tabernáculos: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Eles estavam todos se regozijando, tinham um pequeno jorro de água saindo debaixo do altar, e ali eles estavam todos bebendo em celebração da festa. E disse: nossos pais beberam da pedra espiritual no deserto. Eles tinham cavado uma cisterna para si, alguma água estagnada que bombeava em algum lugar jorrando no templo ali, e todos ficavam em torno dela, bebiam, dizendo: anos atrás nossos pais beberam do deserto. Jesus disse: eu sou aquela pedra que estava no deserto. Disse: nós comemos maná no céu, e Deus fez chover isso. E disse: eu sou esse maná. Ele, essa fonte, se encontrava entre eles. Esse pão de vida encontrava entre eles, e ainda assim ainda não quiseram, preferiram ser a sua cisterna, porque o homem tinha feito isto e Deus tinha enviado aquilo. Essa é exatamente a diferença. Cavaram cisternas para si. Ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele é essa fonte, e como a Escritura disse, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele é esse poço artesiano. Rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu íntimo. Ele é essa pedra que estava em... Essa foi a pedra de Agar no dia da adversidade, quando seu bebê estava para morrer, quando ela tinha sido expulsa do acampamento e estava ali com o pequeno Ismael. Sua água em sua cisterna que ela levava consigo tinha se esgotado, e ela pôs o pequeno Ismael no chão, caminhou uma distância de um tiro de arco e chorou, porque não queria ver o bebê morrer. E de repente o anjo do Senhor falou e encontrou Berseba, o poço que estava fluindo, e ainda fluindo até esse dia. Ele foi a Berseba de Agar, pedra ali no deserto. Encontrava-se aqui na fonte cheia de sangue aquele dia, aqui de pé no templo. Tempo de tempestade. Em Zacarias capítulo 13, ele era aquela fonte aberta na casa de Davi para purificação e para purificação do pecado. Ele era essa fonte. E no Salmos 36, 9, ele era a fonte da vida de Davi. Ele ainda é essa fonte na casa de Davi. Ele é do poeta em seu coração. Ali o poeta disse: há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, quando pecadores emergem sob a torrente e perdem toda a culpável mancha. Ele é essa fonte da vida, a fonte da água. Ele é a palavra de Deus. As pessoas desses últimos dias o deixaram, a verdadeira palavra, a água viva, e cavaram para si cisternas denominacionais, e novamente cavaram e cavocaram. E agora verificamos que eles tinham cisternas rotas, e então a cisterna é enchida com germes, incrédulos, jactância incrédula, programas educacionais e assim por diante, o que é contrário às promessas de Deus. Eles são duvidadores da palavra. Para essas cisternas que tem, a Bíblia diz que eram rotas. Cisterna rota é uma cisterna vazante. Está vazando. O que ela está fazendo? Está vazando para uma fossa religiosa chamada Concílio Mundial de Igrejas. E é para lá que a cisterna rota está conduzindo. Tudo porque o deixaram e a fonte da água viva, e fizeram essas cisternas, cavando grandes sistemas de seminário de aprendizagem, de instrução e assim por diante. Esse é o tipo de cisternas que estão cavando hoje, que o homem tem de ter um doutorado em filosofia, um doutorado em leis, bacharelado, ou algo assim, para poder pregar. Cisternas que foram enchidas com teologia feita pelo homem, os levam para essas grandes escolas de aprendizado, e ali injetam dentro deles a sua própria teologia feita pelo homem, e os enviam com isso. Em que dia estamos vivendo? Cisternas feitas pelo homem. Nenhuma dificuldade. Não admira que a coisa tenha se tornado um fedor. Que coisa! É porque as pessoas bebem disso.
É quando as pessoas querem alegria. Hoje o que fazem? Ao invés de aceitarem a alegria do Senhor, se voltam para o pecado, para a alegria. People who go to church and claim to be servants of Christ, when they get real nervous, they'll light up a cigarette. Pessoas que a igreja afirmam ser servas, mas quando ficam nervosas acendem o cigarro. E quando querem se divertir, botam roupas imorais, cortam grama para os homens que vão passando para fazerem assobiar. E fazem tudo para serem populares, querem parecer com as estrelas de cinemas, é a sua alegria. Quando Jesus disse, eu sou sua suficiência. O motivo por fazer isso é porque não querem beber dessa fonte. Eles a desprezaram. Elas não querem beber. Elas se unem a algum tipo de sistema feito pelo homem, algum tipo de cisterna que está cheia de todo tipo de coisas estagnadas para que possam seguir assim. Ontem, levamos as crianças ao rio. Cisterna. Para que ontem fomos até lá ao rio, no sábado de manhã, o Billy e estavam pescando lá com o rio e levamos meu filho lá e ontem um rapaz de 12 ou 14 estavam com cerveja na mão e cigarro. Oh, que coisa! Quanto tempo vai durar esse sistema? Então, para se unirem numa pessoa dessa que pertence à cisterna, eles se unem a um sistema como esse, desse sistema, e contanto que se unam a esse tipo de cisterna, eles não passam de agita-caudas e se associam a isso por causa daquela minha velha mãe costuma dizer que quando você se une ao tipo de, dependendo do tipo de pessoa que você se une, é o que você é. Ora, eles se afastaram dele, a fonte da alegria, vida, perfeição. Essa é a razão porque fizeram, porque eles querem se unir. Eles têm algumas pessoas ali que creem nesse tipo de coisa aqui. Não faz muito tempo, o irmão Fred formou uma pessoa, nós formamos a Igreja Batista em Tucson para ver se encontramos alguma coisinha que possivelmente nos desse um sentimento fresco. E o ministro disse alguma coisa acerca do povo no Egito quando partiram. Eles comiam alho e assim por diante e queriam voltar e comer isso. Disse, é mais ou menos assim que são as pessoas hoje. E todos dizemos amém. E nunca vi tal bando. A igreja inteira perdeu o olhar do pregador para olhar para trás para ver quem estava dizendo amém, que quase os matou de susto. Quando David disse, celebrai-o com júbilo ao Senhor, louvai-o com harpas, louvai-o com saltério. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, e louve ao Senhor. Deus se regozija no seu povo. Que aqueles dentro de doutos digam amém quando algo for dito certo. Porque não se voltar desses sistemas cisternas do mundo ao fiel sistema de Deus, que é o poço artesiano, Jesus Cristo? Por que você não se volta para Ele, onde Deus é nosso abundante suprimento de alegria, abundante suprimento de louvores, abundante suprimento de satisfação? A tranquilidade dos meus nervos vem de Deus. Quando estou aflito, encontro minha satisfação em Cristo. Não no cigarro, não nas coisas do mundo, não em me unir a algum credo, mas o contrário, na palavra prometida que Ele disse, se eu for, eu virei novamente para vos receber. Encontro minha alegria nisso. Ele é a minha alegria. Eles dizem hoje que por se unirem essas coisas, por fazer esse mundo concílio mundial de igrejas, que eles vão fazer um lugar melhor para viverem. Na minha honesta opinião, eles vão fazer um melhor lugar para pecar. A coisa toda é pecado de qualquer maneira. Não é para viver, mas para morrer. Fazer seu lugar para pecar ao invés de viver. Qualquer outra coisa fora de Jesus Cristo e de sua palavra de vida é uma cisterna rota. Qualquer coisa que
Tente substituí-lo. Qualquer coisa que você tente fazer para lhe trazer paz, qualquer coisa para trazer conforto, alegria, para que receba de outra coisa, é um substituto para isso e é uma cisterna rota cheia de imundície. Ele dá perfeita satisfação. Eu me lembro aqui, alguns verões atrás, eu saí pela porta dos fundos, havia um jovem insolente ali e disse, sabe, o motivo por falar sempre sobre mulheres assim, usando shorts assim? Disse, porque você é velho. Disse, por isso. Eu disse, quantos anos você tem? Eu disse, 27. E eu disse, quando eu tinha muitos anos mais novo que você, eu pregava a mesma coisa. Eu encontrei uma fonte de satisfação. Ele é a minha porção. Amém. Enquanto Ele suprir isso, essa é a beleza. Essa é a minha arte, é olhar para Ele, observando sua mão operar e ver o que Ele está fazendo. Não há outra fonte que eu conheça. Oh, preciosa é a torrente que me faz branco como a neve. Nenhuma outra fonte eu conheço, somente o sangue de Jesus. Há uma fonte cheia de sangue, tirado da fonte das veias de Emanuel, onde pecadores emergem sobre a torrente, perdem toda a sua culpável mancha. Estou lhe dizendo, nenhuma outra fonte que conheço. Ele me purificou quando estava sujo, Ele mantém purificado. Quero viver bem, beber sua água fresca que enche a minha alma de alegria. Eu quero, algumas vezes, posso estar tão desanimado, quase não consigo enfrentar outro round, mas então eu posso me ajoelhar e pôr meu dedo numa promessa e dizer, Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha satisfação, tudo em todas as situações. Eu posso começar a sentir algo borbulhando a partir do meu interior ali e saio disso. Como um passeio dos 50 anos e acordo de manhã, sabe como é, mal se consegue tirar da cama, mal consegue fazer isso, alguém batendo na porta, Billy, então como eu penso, como eu posso fazer isso? Eu penso, Tu és a fonte da minha força, amém, minha força e minha ajuda vem do Senhor, Tu és o meu poço artesiano, Tu és minha juventude, os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor Deus, esse é meu dever. Eu estou sendo chamado ao posto de dever e quando me dou conta, algo começa a borbulhar dentro de mim. O outro dia, num pequeno lugar, eu estava tendo uma reunião aqui em Topeka, Kansas. Houve um rapaz, um jovem pregador, um dos meus primeiros patrocinadores, irmão Roy, se lembra do lugar? Nesse grande lugar ali, esse ministro tinha entrado debaixo de um telhado ou algum lugar assim. A parede lateral o esmagou embaixo. O pequeno companheiro ia morrer, seu fígado estava estourado, seu baço foi tirado do lugar, toneladas caíram sobre ele. Eu me sentei no café da manhã conversando com a esposa. Eu disse, esposa, você sabe se Jesus estivesse aqui, sabe o que Ele faria? Eu disse, quando Ele me patrocinou, eu creio nessa palavra, Ele estava patrocinando a Cristo. E eu disse, essa é uma trapaça do diabo. Eu disse, se Jesus estivesse aqui, Ele iria impor suas santas mãos sobre ele. Ele ficaria bom, o fígado, mesmo que estivesse estourado, eu ficaria bom, porque Jesus caminharia lá e seria exatamente quem Ele era. Ele conheceria sua chamada, as escrituras estavam certas, vindicando nele, Ele sabia quem Ele era. Sem qualquer sombra de dúvida, Ele imporia as mãos sobre ele e diria, filhos, ser curado. Sairia dali, eu disse, não há suficiente demônio no inferno para matar esse rapaz. Então eu disse, ele ficaria bom, porém eu disse, veja, querida, ele era Jesus, as santas mãos de Deus. Ele disse, eu sou pecador, nasci por nascimento sexual. Meu pai e mãe eram ambos pecadores. E eu sou simplesmente um que não tem nada de bom. Eu disse, porém, sabe de uma coisa? Se o Senhor me desse uma visão, me enviasse lá, então isso seria diferente. Eu disse, eu iria, imporia as mãos sobre ele, ele sairia daquela cama se ele me desse uma visão. Então comecei a pensar, afinal de contas, se fosse visão, que seria isso? Seriam as mesmas mãos sujas sobre ele. O mesmo homem orando por ele, as mesmas mãos sujas. Então eu comecei a pensar, eu sou o seu representante. Então Deus não me vê. Esse sangue desse justo encontra-se ali sobre o altar. Ele faz intercessões por mim. Ela é a minha suficiência, a minha oração, minha vida. Eu disse, a única coisa é que isso me faria impor as mãos sobre ele com fé, porque eu teria fé na visão, e sem a visão a mesma fé faria a mesma coisa. Assim eu posso reconhecer, porém reconhecê-lo como meu tudo em toda situação. Ele é a minha vida, Ele é o que me comissiona. Nenhuma denominação me enviou, Ele me enviou. Aleluia! Eu sou
Eu vou em nome dele. Eu imporei as mãos sobre ele, caminhei lá e impus as mãos sobre aquele rapaz. Naquela noite eu estava na reunião solidamente bem. Amém. Sim, ele é a fonte. Nenhuma outra fonte eu conheço. Somente o sangue de Jesus. Eu sou um fétido, eu sou um renegado. Cada um de nós é. Porém, perante Deus somos perfeitos. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como você pode ser, porque um perfeito nos representa ali, essa fonte está ali diariamente fresca. Não alguma estagnada, porém fresca, que lava todos os meus pecados. Ele é essa fonte. Agora, encerrando, poderia dizer isto: qualquer coisa diferente disso, cisternas rotas, finalmente vazarão o que se põe nelas. Se você põe toda a sua esperança e tempo e tudo mais numa dessas cisternas estagnadas, Jesus disse que eram cisternas rotas. Deus disse, são rotas e vazarão tudo quando puseres nela. Não se pode ir adiante com elas, vazarão, porque Ele é o único caminho para a verdade, para a vida e para a alegria eterna e paz eterna. Ele é o único caminho para isso. Oh, que coisa! A fonte inesgotável de vida é Jesus Cristo. Por quê? E quem é Ele? A palavra, o mesmo. A palavra, a vida, a fonte, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Para o verdadeiro crente, isto é sua suprema alegria, sua suprema vida, sua suprema satisfação está em Cristo. Não bombear, não puxar, não se unir, não afiançar, apenas crer e descansar. Isso é o que ele é para o crente. Como o pai Abraão, ele nunca puxou, nunca agitou, nunca preocupou, ele tinha a palavra. Se inclinou sobre o seio de El Shaddai. Quando Abraão tinha 100 anos de idade, Deus lhe apareceu e disse, eu sou o Todo-Poderoso. A palavra hebraica é El Shaddai, significa o que tem seios. E tu estás velho, sua força se foi, porém reclina-se sobre meu peito e mama a força desta fonte. Ele mamou até chegar aqui um novo corpo. Ele teve o bebê com Sara, com 50 anos mais tarde. Teve 7 filhos com outra mulher. Oh, El Shaddai. O Antigo Testamento mostra o que ele fez. O Novo Testamento diz o que ele fará. Amém. No Antigo Testamento, agora o ar está desligado, de modo que eu me apressei e encerrarei aqui só um minuto. Gostaria de dizer isso antes de encerrar. Eu tive um bom exemplo disso certa vez. Eu estava patrulhando. Muitas pessoas aqui nas imediações de Georgetown, Milltown, lá distante nos morros, uma fonte. Era um poço artesiano. Lançava para fora mais ou menos um jorro de 4 ou 5 pés, sempre jorrava, e uma grande fonte por lá, e bem à sua volta havia muito desse poejo, sabe, essas coisas crescendo ali, como hortelã. Oh, eu costumava ficar muito cedo, para chegar àquela fonte, eu me reclinava junto a isso, e bebia, e me sentava e bebia, esperava, e ano após ano, eu ia à mesma fonte, e nunca cessava, inverno ou verão, não se conseguia congelar. Não se pode congelar um poço artesiano. Não. Não me importa quão frio fique, não irá congelar. A cisterna congela, apenas uma pequena geada fará isso. Porém, qualquer coisa que esteja se movendo, tem a vida nela, está se movendo continuamente, não se consegue congelar um poço artesiano. Não importa quão deprimido o espírito esteja na redondeza, o poço está sempre vivendo. Vivo junto a esse poço. Eu notava, passava, bebia dele, água fresca. Você nunca tinha de se preocupar. Um fazendeiro me contou, me disse, meu avô bebeu água dele. Ele nunca diminuiu nada, ainda mesmo a água jorrando dentro do Blue River. Eu pensei, que coisa, que excelente lugar de água. Eu caminhava uma milha para fora do caminho para chegar a esse lugar para beber. Como aquela água era boa. Que coisa. Eu chego lá naquele deserto do Arizona, ainda penso nisso. Aquele maravilhoso poço ali, se eu somente pudesse me reclinar a ele, como Davi disse certa vez, se eu pudesse mais uma vez beber do poço, se ele somente pudesse chegar ali. Somente uma vez aconteceu uma coisa engraçada comigo. Eu disse, o que a torna tão feliz assim o tempo todo? Eu queria ser feliz assim. Eu nunca vi você triste. Não há nada triste quanto a você.
Você está sempre repleto de alegria, saltando, borbulhando, comportando assim, inverno ou frio. Sempre está repleto de alegria. O que faz que é isso? Porque eu bebo de você? Não. Eu digo, talvez os coelhos bebam de você, que gostam. Não. O que faz borbulhar assim, tão feliz, tão cheio de alegria? Disse, é porque os pássaros bebem de você? Não. Porque eu bebo de você? Não. Ou então o que a torna tão cheio de alegria? E se aquele pudesse falar comigo, diria, irmão Branham, não porque você bebe, eu aprecio, porque eu gosto de fornecer aos pássaros, a qualquer um que queira beber, que queira vir e beber. Agora o que me faz feliz, borbulhando, é algo interior, me impulsionando. É algo me borbulhando. E assim é com uma pessoa cheia do Espírito, como Jesus disse, veja, Ele lhe dá fontes de água a jorrar para a vida eterna. Um poço artesiano transbordante que está fluindo constantemente. Quer o resto da igreja esteja para cima e para baixo, você ainda está nesse poço. Por que você tomaria o velho sistema denominacional cheio de parasitas e tudo mais, beberia em volta dessa coisa estagnada quando é convidado a uma fonte, a um poço artesiano? Penso como se arremetia, distribuía, borbulhava, espalhava, saltava e folgava, frio, chuvoso, quente, seco. Quando o resto da região estava secando, ele estava borbulhando, porque era profundo, enraizado, saía desde as rochas. Oh, deixe-me viver junto a esse povo jorrante. Tome todos os seus sistemas feitos pelo homem que você queira, todos os seus poços estagnados, porém deixe-me vir as cisternas estagnadas, porém deixe-me vir a esta fonte. Deixe-me chegar ali onde ele está cheio. Ele é a minha alegria, ele é a minha luz, ele é a minha força, ele é a minha água, minha vida, meu curador, meu salvador, meu rei. Tudo que tem necessidade encontra-se nele, porque iria querer alguma outra coisa. Irmão, irmã, não quer vir a esta fonte esta noite? Se nunca esteve aí, quer receber, enquanto inclinamos a cabeça. Cisternas rotas, vazando, infiltrando, o mundo infiltrando nela, imundície dos celeiros e de outros dias. Por que não este poço aí, que é essa coisa que não pode permanecer, essa grande fonte cheia de sangue tirada das veias de Emmanuel? Por que não recebem esta noite? Que Deus nos ajude esta noite nessa terra seca e sedenta, como o profeta disse, Ele é a rocha em terra sedenta. Ele é a fonte. Vocês não querem vir a Ele esta noite em seus corações enquanto oramos? Querido Pai Celestial, não há outra fonte como a música está tocando, nenhuma outra fonte conheço, apenas o sangue de Jesus. Eu nasci ali e fui criado ali. Quero viver ali e morrer ali e ressuscitar ali em Sua presença. Sempre, Senhor, deixa-me estar em Sua presença, porque não há outro que eu conheça. Nenhum credo, nenhum amor senão Cristo, nenhum credo senão Cristo, nenhum livro senão a Bíblia, nada mais, nenhuma alegria fora dele. Tirasse-me de mim, ó Deus, não me importa quanto o mundo possuísse, eu ainda estaria morto. Eu andaria ao léu com as mãos sobre a cabeça. Tirem-no de mim, eu estarei acabado, Senhor. Porém, deixem que Ele esteja em mim. Então, dezembro é tão aprazível quanto maio, e não há lugares quentes e não há lugares secos, nem mesmo a própria morte tem vitória alguma. Permite-nos tê-lo, Pai. Dá-o em abundância a cada crente aqui esta noite, como eles têm esperado nesta sala. Muitos têm de dirigir ao longo da estrada esta noite e ir para casa e que pensem, estou vivendo junto a essa fonte, vivendo ali, bebendo frescamente a hora.
E se eles não receberam isso até agora, que recebam agora, de modo que possam levar a fonte consigo. Eu irei convosco, estarei convosco até a consumação dos séculos. Concede estas coisas, Pai. E agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, alguém aqui esta noite, ou quantos diriam, Senhor, leva-me a essa fonte agorinha. Não vim aqui apenas para ouvir, eu vim aqui para encontrar algo. Vim aqui para te encontrar, Senhor. Tenho necessidade de ti esta noite. Venha ao meu coração agora mesmo. Tu farás isso, Senhor. Deus os abençoe. O Senhor abençoe a cada um. Pai, tu viste as mãos, até mesmo em cima e em volta das paredes de outras salas lá de fora, e tu as vistes. Pai, eu rogo que tu supras tudo que eles têm necessidade. Talvez venham bebendo de alguma velha cisterna. Senhor, somente uma parada no meio do caminho de algum homem cavou uma cisterna, ficou contaminada com todos os tipos de doutrinas estranhas, negando a palavra. Eu rogo, Deus, que esta noite venham a Ele, o qual é aquela fonte, essa fonte de vida. Concede, Pai. Eu os encomendo a Ti agora em nome de Jesus. E tu me disseste, se pedirdes alguma coisa em meu nome, isso será feito. Agora, não pediria isso, Senhor, se não pensasse que seria feito. Eu estaria somente dizendo em ritual rotineiro. Porém, rogo por eles com sinceridade. Rogo por eles crendo que tu concederás o que prometeste. E agora eu os tiro dessa cisterna esta noite. Eu os tiro do lugar em que estavam bebendo, onde não estão satisfeitos a esta fonte. Faço isto em nome de Jesus Cristo. Eles são teus, Senhor. Deixa-os beber de ti a água viva, a fonte de água viva. Em nome de Jesus peço. Amém. Concede, Senhor. Oh, preciosa é a torrente que me faz branco como a neve. Nenhuma outra fonte eu conheço, apenas o sangue de Jesus, o que pode lavar os meus pecados. Apenas o sangue de Jesus, o que pode fazer-me são novamente. Apenas o sangue de Jesus. Oh, Jesus, cura este, Senhor. Concede, Senhor, através do nome de Jesus. Eu rogo, Deus, que tu... Nenhuma outra fonte eu conheço, apenas o sangue de... Pense nisso, nenhuma outra fonte eu conheço, não conheci nada mais exceto Ele. Não desejo conhecer mais nada, a não ser Ele, somente o sangue de Jesus. Preciosa é a torrente que me torna branco como a neve. Nenhuma outra fonte eu conheço, apenas o sangue de Jesus. Enquanto cantamos novamente, apertemos mãos uns dos outros. Vocês amam uns aos outros? Alguém aqui que tem algo contra uma outra pessoa? Se há, vá acertar isso. Não saiamos aqui assim. Se você tem alguma coisa, alguém contra alguém, vá acertar isso agora mesmo. Agora mesmo é a sua oportunidade de ir dizer, irmão, irmã, disse algo a seu respeito, pensei em algo. Não tive intenção de fazer isso. Perdoe-me. É assim que se faz. Tenhamos a fonte bem em nosso meio o tempo todo. Nenhuma outra fonte eu conheço. E me torna branco como a neve. Oh, Ele não é maravilhoso? Nenhuma outra fonte
Não nos contaminaremos com outras coisas. Nós nos separamos, deixar o mundo para trás. Não mais queremos os alhos do Egito e cisternas rotas. Estamos na jornada com o Senhor Jesus, essa rocha ferida. Amém. Comendo maná de cima e bebendo, comendo alimento de anjos e bebendo da rocha. Amém. Nenhuma outra fonte eu conheço. Apenas o sangue de Jesus. Agora inclinemos a cabeça, orando para que Deus tão ricamente abençoe a cada um de vocês, que a sua graça e misericórdia esteja com vocês no decorrer da próxima semana, e se algo acontecer, que um de vocês deslize para além do véu agora, somente recordem que é apenas algumas horas de sono e repouso até que nos encontremos. Lembrem-se de que os que ficarem vivos não impedirão aqueles que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acabou de soar, e essa última trombeta como último selo será a vinda do Senhor. Ela soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, somente descansando até esse tempo. E se você ficar ferido, lembre-se, este nome leva sempre para bem te defender. E quando as tentações te rodearem, sussurre esse santo nome em oração. Os demônios fugirão. Somente recordem, esperamos encontrá-los aqui no próximo domingo de manhã. Tragam os enfermos e aflitos. Estarei orando por vocês. Orem por mim agora. Farão? Digam amém. Eu orarei por vocês para que Deus abençoe. Nome em oração. Nome bom. Doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, não é doce e precioso? Esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. É sempre tão difícil deixá-los, apesar de saber que vocês estão com muito calor, porém há simplesmente algo a ser por... Vamos mais um verso de alguma coisa. Farão? Farão vocês? Bendito seja o laço que une, irmã. Quantos conhecem esse velho hino? Nós costumávamos cantá-lo anos atrás. Estou pensando essa noite, 2 mãos das centenas que restaram, quando costumávamos cantar esse hino em torno do tabernáculo e dar as mãos uns aos outros. Bendito seja o laço que une. Eu fiz o enterro de muitos deles bem aqui no cemitério, eles estão esperando. Eu os verei novamente. Eu os vejo de vez em quando, numa visão, quando olho além do véu, eles estão ali. Vamos inclinar a cabeça agora enquanto cantamos. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta unem ao Senhor. Se desta, agora estenda o braço a alguém. Agora incline a cabeça. Vamos separar no céu eterna comunhão haver.
de gozar.